Fala aí, meu amigo vendedor, tudo bem contigo? Seja bem-vindo de novo ao nosso programa aqui. Você que já acompanha a gente, o programa onde a gente traz especialistas em vendas, a gente separa várias áreas aí e traz gente também do mercado para falar sobre como a gente pode ajudar você e mostrando que vendas é um trabalho extremamente profissional, que tem metodologia, tem ferramenta, tem técnica e que se for estudado, aplicado, principalmente em quem tem tesão para ganhar dinheiro, o negócio funciona mesmo. Eu estou trazendo no bate-papo de hoje aí talvez um dos maiores especialistas do mundo. Quem me acompanha nas palestras já sabe aí que eu falo muito dele, falo dos livros dele, gosto demais, é prático, igual o nosso canal aqui, igual os vídeos. Eu falo que se precisar de mais um slide para explicar alguma técnica, o vendedor já começa a ter dificuldade mesmo, porque a cabeça dele já começa a ir para outro lugar. Então tem que ser prático direto. Por isso que eu trouxe para falar de negociação o Márcio Miranda. Marcião, obrigado de novo. E aí, esse tempo para falar de negociação. Negociação é um negócio que ou é prático ou senão não adianta nada. Quer dizer, principalmente para quem é vendedor. Que isso me lembra aqueles tempos de ginásio, né? O cara chavecava, mas quem levava para casa era o outro. Então, negociação é os finalmente da venda, entendeu? Então, tem que ser prático, senão não adianta nada. Ficar só na história. O gaiteiro de churrascaria, né, Marcelo? Ele não tem experiência, diz você, cara. Eu sou na boa. Eu sou na boa. Canta para os outros levar embora. E pior que é verdade, né, Marcelo? Tem gente que perde mais tempo aí e erro muito grande na negociação. Bom, tem gente que tem a dificuldade inteira. A gente falou, tem um outro vídeo nosso sobre como vender valor. Se você não acompanhou, deve estar aqui embaixo, acompanha, assiste esse outro, falando justamente disso, né? Que a negociação ela não está interessante, né? Principalmente negociar aí a valor, né? Porque tem gente que confunde negociar com dar desconto, né, Márcio? Não, negociar é o epílogo da venda, e na verdade, se você vai vender com desconto, ficando sem margem, é melhor nem vender, cara. A não ser que seja uma decisão estratégica da empresa, temporal, para ocupar um mercado, para tirar alguém daquele mercado, isso é outra coisa. Mas no dia a dia, o que interessa não é o que você vende, é quanto sobra. Então, e aí o quanto sobra depende da sua habilidade em negociar. Porque na vida você não ganha o que merece, você ganha o que consegue negociar. E aí é que a coisa pega. É porque as pessoas dão desconto com muita facilidade, dão desconto sem você pedir, parcelam sem você pedir, aumentam o prazo sem você pedir. Quer dizer, é um absurdo. Não dá nem para entender se fosse resultado da pressão, mas não. As pessoas dão um desconto com uma facilidade que me aborrece até. Aliás, um desconto dado sem necessidade endurece a venda. A verdade é essa. Porque você fica com a pulga atrás da orelha. Tem coisa errada aí. Então, dar desconto, para mim, atrapalha vender. Sem dúvida. E negociar, a margem, né? Quer dizer, o que sobra, né? Para sobrar mais, não é lá na boca do funil, não é ali no fechamento. A gente falou na outra aula também, né, Márcio? A negociação e principalmente o valor, que é onde está a margem de lucro, é no processo, né? Começa lá na abordagem, pergunta. Exatamente, até para entender o que o seu cliente valoriza, para você ir trabalhando em cima daquilo e no final a negociação se tornar quase que ele está comprando, não é você que está vendendo. Então, isso que nós queremos. A coisa é meio que natural. Isso é que nem casamento. Você só pede alguém em casamento quando você tem certeza da resposta. A negociação não tem muita diferença disso. O problema é que as pessoas parecem ter vergonha do preço, têm vergonha de falar as vantagens do seu produto, do seu serviço, têm vergonha de pedir alto. E isso é uma coisa que eu bato muito, porque, para mim, o meu ídolo nas negociações era o grande Onassis, e o Onassis entendia das duas coisas fundamentais para qualquer homem, que são mulher e dinheiro, não sei exatamente em que ordem, mas, enfim, as duas são muito importantes. E ele dizia o seguinte, se você estiver vendendo, peça alto. Alguém fala, pô, mas pedir alto. Eu falei, o brasileiro gosta de um chorinho. Se você não tem a margem, a gordurinha,
como é que você vai dar o desconto? Se você tem a margem, você deixa o outro lado feliz, facilita a coisa e ainda ganha tudo que você precisava ganhar, pô. É isso. Bom, Márcio, no final, é muito legal. Em resumo, é uma boa negociação. É óbvio que aí tem dois caminhos, né? A gente não vai entrar muito dele, que quero manter, vou fazer mais negócio, vou manter relacionamento. Então, uma boa negociação tem que ser algo que, depois do risco, sobre bem para você e que supra do cliente o que ele precisa e ele sai feliz, indique. Eu adorei esse resumo do que é vender valor e negociar bem, né? Que ele saia feliz, né? Que ele indique, né? Pague por isso e indique. Gostei bastante dessa. E tem o caso sensacional que você conta você está passando férias no Nordeste e abre o jornal e tem um carro novinho e de uma pessoa que você nunca viu, de uma senhora. Tem esses dois lados, né? Essas duas maneiras são negociar bem e mostra se é negociar bem, Márcio. Então, porque você tem, na verdade, dois tipos de vendas. Aquela venda repetitiva que todo mês ou todo trimestre, etc., você precisa voltar e vender novamente para aquele cliente, e geralmente são vendas mais expressivas em termos de valor. E tem, por exemplo, o varejo. A gente entra num shopping, compra alguma coisa, a possibilidade de voltar naquela loja, encontrar o mesmo vendedor, etc., na prática, ela é quase nula. Mas, nos dois casos, eu preciso, como cliente, sair satisfeito, no mínimo para indicar, e naquela venda repetitiva para voltar a falar com você e comprar de você. Então, o segredo é você conseguir agradar o cliente, conseguir deixar o cliente com o ego dele satisfeito. O problema maior da negociação, às vezes, não é nem o desconto, é o ego. Porque, por exemplo, eu falo que vou comprar um carro por R$200 mil, só que o carro custa 220. E eu chego para minha família, para os meus amigos, tal, num churrasco, falo, amanhã eu vou lá, vocês vão ver, eu vou tirar aquele carro por 200 pau. Mas ele custa 220, eu vou tirar por 200, eu não me chamo Márcio. Bom, meu problema na segunda-feira não é mais nem o desconto, é que se eu não tirar por 200, eu tenho que enfrentar a família e os amigos. Aí é que é o problema. Então, se alguém me der uma saída honrosa, me der uma justificativa, por que eu paguei, por exemplo, 210, e essa explicação for boa, eu consigo vender essa ideia para minha família, para os meus amigos. Então, cuide do ego do seu cliente. Deixe ele ficar com a sensação que ele fez um bom negócio, que ele é o melhor negociador, que as ideias boas são dele, e você fica só com o dinheiro. Essa é uma troca que eu já fiz lá atrás, há muito tempo. Então, e é claro, você sabe disso, né, Thiago? Lugar de cuidar de ego não é numa praia popular tomando 51, cara. É chorando em Paris tomando caviar, pô. Então, sabe, mais um gole de champanhe, falando eu preciso reagir. Porra, eu não tenho sangue, eu não sou homem. Chora em Paris, cara. Chora em Paris com o dinheiro que você muito ganhou. Mais gostoso. Então, por aí. Se você cuidar do ego... E essa do ego... Essa do ego é legal. Outro dia eu recebi um cartão postal de uma pessoa que há muito tempo atrás fez o curso, e ele falou, Márcio, duas coisas que me marcaram. Primeiro, eu resolvi na minha vida que eu ia voar da cortininha para frente. Chega de pobreza. Legal. Então ele queria voar da cortininha para frente. Para quem já viajou primeira classe, sabe a diferença. É duro, porque quando você está lá atrás, você fala, é tudo igual, idiota quem está pagando. Isso é coisa de pobre, meu. Muito bom, essa que é a verdade. Agora, e também é bom você chorar as mágoas lá em Paris. Isso aí você precisa negociar legal, resolver bem na sua cabeça. Então, eu acho que o segredo da negociação é isso. Exato. E o ego é verdade. Você falou a história do 220, numa troca, é capaz dele ficar... Você pode pagar 20 mil a menos no carro dele, mas se ele fechar por 200, beleza, é o sonho. Ele conseguiu, beleza, ele saiu ganhando, ele é uma máquina de negociar, ele apertou e tirou tudo de mim. Aliás, a gente já deve ter passado por essa experiência quando você acredita que algo está valendo, por exemplo, 200, vamos usar o mesmo exemplo.
e você manda 180 só para chegar no 200. E o outro lado fala, tá bom, eu aceito o 180. Acabou o seu dia, chefe. Você está pagando mais barato, você teoricamente fez um melhor negócio, mas você não dorme. Porque você fica pensando, será que dava para sair por 170? Será que tinha alguma coisa errada? Será que eu avaliei a situação de forma correta? Então, quando você aceita a primeira oferta, você deixa o cliente numa dúvida, você quase que estraga o negócio. E, aliás, é por isso que mulher negocia melhor do que o homem, né? Raramente aceita a primeira oferta. Mas isso é outro capítulo. Exatamente. Muito bom, Marcelo. Exatamente. Ô, Marcelo, a gente está falando sobre negociação, claro que o ideal é sobre o máximo para a gente aí depois do risco. Só que o tema dessa aula aqui, a gente quis fazer esse overview primeiro, é justamente o seguinte, beleza, a gente quer, tem um monte de ferramenta, realmente o ego é mais forte do que o próprio dinheiro. Agora, como é que eu vou fazer, e acredito que o ego seja um dos principais pilares dessa pergunta, quase sempre o outro lado está com mais poder do que eu, vendedor. Né? O cliente cada vez já está vindo mais preparado, quando é um comprador profissional mais ainda, ele sabe o preço dos outros concorrentes. Como que eu negocio? Tem 1, 2, 3 para poder facilitar? Tem o que é principal? Como que eu negocio com gente que tem mais poder que eu? Bora lá. Vamos lá. Primeiro, se for serviço, ele não necessariamente tem mais poder do que você. Porque serviço é difícil ele julgar. Você tem, vou pegar um médico que faz uma operação por R$1.000, tem outro que não entra por menos de 100 mil. A mesma operação. Um advogado faz uma petição por R$500, outro R$500 mil. Então, serviço já é complicado. Não, você imagina alguém que seja aí, de alguma forma envolvido na Lava Jato. Quem é que tem mais poder? Ele que tem o dinheiro ou o advogado que pode, de repente, evitar que ele seja preso? Não tem preço. Então, a gente acha que sempre o poder está do lado de lá. Não necessariamente. Mas, por exemplo, alguém chegou para mim e falou no seminário, e quando você vai pedir um dinheiro emprestado no banco, quem é que tem o poder? Eu falei, depende. De manhã no banco existe uma reunião e o gerente geral da agência fala, não sei se vocês sabem, meus amigos, para os funcionários, nós só ganhamos dinheiro aqui quando nós emprestamos dinheiro para alguém. Esse é o negócio, o business do banco. Então, todo mundo ali está pressionado para conseguir emprestar dinheiro, para vender um seguro, para vender uma previdência, enfim, os produtos do banco. A gente, quando vai no banco pedir um empréstimo, um aumento do cheque especial, coisa que for, a gente fica pequenininho, quando, na verdade, nós estamos quase que fazendo um favor para o gerente do banco. Coisa não é bem assim. É começar a enxergar qual é a pressão que o outro lado tem também. A pressão não é só nossa. Quando existe uma negociação, os dois lados, de alguma maneira, sofrem uma pressão. Alguém me falou, mas como é que eu negocio com um cliente que eu não posso perder? Eu respondi, e será que o cliente pode perder você também? Por que ele tem comprado até hoje de você, pô? Você deve ter algo especial. Ah, mas o produto é igual. Eu falei, eu sei que o produto é igual, mas e o vendedor ainda não é assim, igual. né? Ainda mais ainda, né, Márcio? Mas, quer dizer, se o produto é igual e ele está comprando de você há algum tempo, mais ainda. E, Márcio, esse comentário seu foi muito bom, porque, assim, eu bato muito nisso, da questão do orgulho de ser vendedor, que é você não entrar de joelhos para negociar com o comprador, porque aí o problema fica o dobro do tamanho. Ele não pode esquecer que também o comprador profissional, e a gente sabe, você sabe muito mais até, Márcio, que o comprador também não gosta de ter muito fornecedor, porque bucha para ele gerenciar aquele pessoal. Então, quer dizer, calma, não é assim, todo o poder está do lado do comprador e a gente não tem nada, né, Márcio? Não, até outro dia eu estava negociando uma palestra com um organizador de eventos, um gerente de RH de uma empresa grande. Ele falou, mas tem gente aí que é mais barato. Eu falei, tem gente aí que é até de graça. Se você quiser, eu indico. Não cobra nada, cara. Se duvidar, paga ainda para dizer que fez palestra para uma empresa como a sua. Agora eu falei, você está há quantos anos aqui? Ele falou, 15 anos. Eu falei, nossa, se você economiza 5, 10 mil reais, ninguém nem vai lembrar que você economizou. Agora, se dá uma caca, eles vão perguntar, quem foi o pateta que trouxe esse cara aqui? E vai sobrar para o seu lado.
Então, você está correndo um risco em pensar na grana, pensa na sua segurança primeiro. Então, pensa, vê o histórico desse palestrante, desse consultor, enfim, contrata alguma coisa que você vá dormir. Não que vai pensar e que vai acontecer no dia, será que vai dar certo? Não pode ter o será que vai dar certo. E o comprador, ele quer o quê? Manter o emprego dele, cara. Ele quer comprar de alguém que ele confia, que ele conhece, que se der algum macaco, e é possível que dê, ele vai ligar e o cara vai resolver o problema. Então é isso que ele quer. Ele fala que é preço, ele tem mais é que falar que é preço. Mas no fundo ele quer segurança, ele quer manter o emprego dele, que ele ralou muito para chegar à posição que ele está lá. Então você, vendedor, você tem muito mais poder na mão do que você imagina. Então, se você entrar de joelhos, por exemplo, como falou o Thiago, a possibilidade é muito forte que você escorregue e fique de 4 e não de joelho. Então, entra na mesma do comprador. Aliás, quem acaba ganhando mais quando compra um produto seu, um serviço, não é você com a sua comissão, é o cliente, pô. Seu produto é bom, o serviço é bom, ele está lucrando muito mais. E para isso, então, quer dizer, primeira coisa, mindset, né? Então, a primeira coisa, não é assim, eu não tenho nada ótimo, e ele tem todo o poder. Né? O pessoal mindset, gosta, é uma palavra igual disruptivo. igual disruptivo. Mindset é um paradigma que nós precisamos mudar. Não. É porque assim, o cara entra, o negócio é o seguinte, principalmente com produto, é que você fala, pelo amor de Deus, abaixou o preço da concorrência. Ele já abre a porta desesperado para ver como é que vai conseguir. Então, quer dizer, primeira coisa, calma, né? Principalmente se ele já compra de você há algum tempo. A sua pergunta é, quer dizer, eu não posso perder. A pergunta é, ele pode te perder? Exatamente. Porque a função do comprador está sempre em apertar e conseguir o melhor produto pelo menor preço, né? Mas esse é o discurso padrão dele, quer dizer, ele tem mais que falar isso, se não tem alguma coisa errada. Hoje o comprador é bonificado, se ele consegue bater o target dele, comprar abaixo daquilo que estava previsto. Então, ele tem todo um treinamento para isso. Agora, outra coisa também que eu acho que é meio primária, o pessoal deixa só o preço para negociar. Mas quais são outras variáveis que podem entrar nisso? Eu estava negociando outro dia com um organizador de eventos lá de Portugal. E preço para lá e preço para cá, e a briga, etc, etc. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu posso escolher a passagem? Ele falou, o que isso altera? Eu falei, não, a pergunta é, eu posso escolher a passagem? Ele falou, pode. Eu falei, eu tenho direito a 2 passagens, é isso? Ele falou, esse é o nosso trato. Eu falei, calcula aí na sua frente, entra aí num site qualquer aí de Portugal, vê quanto que está dando. Bom, dava 11 mil reais. Com 11 mil reais na América, você vai para os Estados Unidos, vai para Paris, vai para Lisboa, volta e faz a festa. Ele não perdeu com o mesmo valor. Então, encontre uma variável que não seja só preço, a condição de pagamento, crédito, uma pequena mudança na especificação do produto, na época onde o seu serviço vai ser prestado. Pô, tudo isso aí influencia. Se for produto, entrega, né? Velocidade de entrega, né, Márcio? Porque por mais que a pessoa não precise naquele momento, todo mundo que compra gosta de ter o produto mais rápido, né? O grande exemplo foi outro exemplo que você deu na outra aula. Quem não assistiu de novo, assiste. Como é que alguém, eu vou dar um exemplo, né? Clássico desse de poder. Como é que alguém. Por que eu compraria, por exemplo, mais caro numa loja, uma televisão? E não compro ali. Quer dizer, um dos grandes motivos é entender ali na hora, no calor, e a pessoa, quando ela paga, se ela puder ter na hora, o prazer é maior, né? Com certeza, com certeza. Aliás, às vezes até a necessidade. Eu já tive que comprar um celular para dar para minha mãe, e eu falei para o cara da loja, pô, mas tá mais barato no site. Ele falou, mas é para sua mãe, né, chefe? É véspera de Natal. Acabou, não tem preço, não tem discussão. Quando você compra numa loja de conveniência alguma coisa, não tem discussão. Melhor exemplo. A garrafa d'água é igualzinha no mercado, só que você paga no engarrafamento. Imagina a cena tétrica. Engarrafamento, tudo parado, a sogra atrás falando, eu sabia que eu não devia ter vindo. Tem preço uma água? Não tem, cara. Não tem.
Então, você todo de terno, numa marginal chovendo, fura o pneu do carro, não interessa quanto custa, só de não assaltar já está no lucro. Segundo, quanto custa para trocar o pneu? Pô, o preço que for, você tem uma reunião que vale muito mais do que você está dando para o cara. Então, não coloque-se na posição de inferioridade automaticamente. Aliás, eu acho que você devia tatuar no seu cérebro, meu amigo, minha amiga vendedora. Pare de se preocupar com qual é o mínimo que dá para conseguir. Comece a se preocupar com qual é o máximo que dá para vender. Muda a cabeça um pouquinho. Ao invés de qual é o mínimo e qual é o máximo. Porque o outro lado está comprando algumas coisas que talvez você nem imagine estar comprando. Quanto é que você vale na transação? Está comprando segurança, está comprando histórico, ele não tem tempo, ele não quer validar um novo fornecedor, é um saco, é um problema para ele. Tudo isso aí faz parte do preço. Então, esse papo de chegou um concorrente novo, eu quero ver, ele tem que aprovar com o usuário, ele tem que aprovar com o financeiro, tem que aprovar com 1.000 pessoas. Em algumas empresas, ele tem que visitar a fábrica, por exemplo, do fornecedor. Você acha que ele quer fazer isso? Não quer. Então, não vá de cara oferecendo desconto e achando que você vai perder o cliente, que ele tem mais poder. Dificilmente alguém tem mais poder do que o outro numa negociação. Se houvesse uma diferença muito grande de poder, não haveria negociação. Haveria uma imposição, é pegar ou largar, que é o caso do leilão eletrônico, por exemplo. Exatamente. É isso mesmo. Omar, e é legal que as pessoas ficam preocupadas, né? Eu vou perder, ou estou perdendo, ou vou perder para concorrente que está com preço menor. Eu falo, a sua preocupação é se você estivesse perdendo para cliente, para concorrente que cobra mais. Porque que cobra menos está fácil bater, né? E tem muito segmento, Márcio, que se você fizer fazer a engenharia reversa do preço, né? A hora que você vai tirando, você vai ver que o que compõe o preço, só que, óbvio, o vendedor tem que ser muito bem preparado. A hora que você vai ver uma composição de preço, a hora que você vai fazendo, vai desmontando o preço, você mostra para o comprador que algum daqueles pilares não tem, porque a conta não fecha. Quer dizer, em algum momento, ou ele não vai dar garantia, ou a matéria-prima não pode ser a mesma, ou alguma coisa desses pilares não está sendo feito. Mas, de novo, a gente vai cair no que a gente falou na outra aula. Muita preparação. O valor está no vendedor, não está no produto, não está na marca, não está atendido, está no vendedor. Tiago, outro dia eu precisei comprar tinta para pintar alguma coisa lá na chácara onde eu moro, né? E eu falei, vou comprar uma tinta meia boca, não preciso de nada muito excepcional, não é na casa em si, é numa outra área lá e tal. E eu fui vou dar o nome, fui no Leroy e fui comprar a tinta. Então, eu vi o preço de tinta, eu não entendo nada de tinta, eu não sei nem quanto que cabe num galão daquele lá. Eu olhei uma outra, minha referência na cabeça era Souvenir, de tanto ouvir falar, mas eu vi uma outra tinta que era quase a metade do preço, pelo menos uns 30%, 40% mais barato. Eu falei para o vendedor, essa aqui é branca, não sei o quê? Ele falou, é. Para aquela Souvenir também é branca, não sei o quê, né? Ele falou, é. Eu falei, então eu vou levar uma dessa, eu ponho no carrinho? Ele falou, eu ponho, mas desculpa, o senhor vai pintar o quê? Eu falei, minha casa. Ele falou, se eu fosse o senhor, eu levava então a outra. Eu falei, mas porra, é mais caro, né, chefe? Ele falou, sim, ela é mais caro, porque ela, inclusive, ela tem uma cobertura, tem mais pigmentos, o senhor vai usar uma de mão só. Nessa aqui, talvez, eu tenha que usar 2 de mão. Eu falei, bom, mas... E aí? Ele falou, mas não é só 2 vezes a tinta, é 2 vezes o trabalho do pintor também. Acabou. Levei a mais cara, meu. Mas por quê? Ele não simplesmente pegou a mais barata e me empurrou a mais barata, que era a coisa mais fácil que eu estava até, inclusive, pedindo. Ele me vendeu, não fui eu que comprei. Essa é a diferença. Eu estou falando do vendedor de tinta normal, nada do outro mundo. Agora, é tão raro você ver isso. As pessoas parece que estão muito mais preocupadas em colocar o produto mais barato porque tem medo de negociar, tem medo de justificar valor, que era o nosso papo da aula anterior. Então, quando você tem um cliente, crie várias variáveis para não depender só de preço. Não fique intimidado com esse cara. A função dele é te intimidar, ameaçar
que ele tem melhores opções. Aliás, se alguém tivesse uma opção muito melhor que a sua, nem chamava você, desculpe. O cara pegava e já comprava, ele nem te chamava. Muito baixo. A gente já disse que é muito comum, né, que a gente trabalha na área de vendas fazemos, a questão de escrever por que tem que comprar de você e por que tem que comprar do cliente. Aliás, desculpa, por que tem que comprar do concorrente, né? E você vê que assim, é um exercício que meio que ferve a cabeça da pessoa, né? Porque dificilmente alguém perguntou, defende aí por que tem que comprar do outro, não de você, né? E aí, quando começa a escrever, você vai ver que os motivos são muito parecidos, né? E quando a gente instiga para que ele fala, por que tem que comprar do concorrente, você vê que os motivos não vão se diferenciar muito daquilo lá, né? Então, quer dizer, preço está muito parecido, né? Produto, de novo, vamos cair de novo na preparação e definir antes quais são as variáveis, né? Quer dizer, eles mesmos não sabem quais são as diferenças do dele e do concorrente. Ô, Tiago, as coisas são muito parecidas. Se ele entrar no site do concorrente e trocar o nome do concorrente pelo nome da empresa dele, tudo faz sentido. Fomos fundados e não sei o quê, nós primamos pela qualidade. Missão, valores. Aquele lero todo que dá até sono ler aquilo. É tudo igual, parece que um cara fez um template, só muda os nomes. Então, é nome e cor, porque o resto é igual. Gente, a grande diferença sempre vai estar na qualidade do vendedor, na autoestima que ele tem, na preparação que ele fez. Eu, por exemplo, tenho uma memória horrorosa. Então, o que eu faço? Eu pego no meu iPad e coloco todas as perguntas que eu gostaria de fazer. Claro que eu não vou fazer a pergunta, só pulou a 31, tem a 43 aqui, não é isso. Mas eu tenho um roteirinho. Então, eu penso de forma estratégica, eu faço um planejamento. Até nos cursos, eu mando uma planilha, um roteiro de planejamento para as pessoas, para que pensem em diversos cenários, para que criem diversas opções, que às vezes uma opção que ele criou é até melhor do que aquela que o cliente estava pedindo. O cliente vai ficar mais satisfeito e às vezes até gasta mais com ele. Mas se você não pensou, não criou uma opção, o papo vai ser sempre o preço e o outro concorrente. Então, tem gente que fala, mas o outro tem entrega imediata. Eu falo, é claro, ele não vende. Então, ele tem que ter entrega. Você tem que ter resposta para tudo, pô. E tem cara que fala, mas... Hã? Muito boa. Tá cheio, não vende, fica com não vende. Cheio, né? Ele falou, tem uma boa assistência técnica. Eu falei, tem que ter, essa desgraça só quebra, meu. Então, tudo você tem que saber o que ele vai falar, pô. Mas, sabe, é meio básico isso. Você consegue defender os dois lados, é só pensar um pouco. E parece que isso é que falta, é pensar um pouco, é planejar a negociação. E não é tão difícil, não. E eu sou um cara que não gosta de planejamento. Não sou aquele tarado para o planejamento. Sabe, se você me der uma Playboy e um Excel, cara, eu vou levar a Playboy para o banheiro. Então, é básico assim. Sabe? Como a maioria dos vendedores. Então, mas, pô, planeja, meu, o mínimo, e cria opções. Fala, onde é que está o poder do lado de lá? Onde é que está o poder do lado de cá? O que pode acontecer se ele fizer isso? Como é que eu vou reagir? Esse cenário tem que ser antes, não é depois da negociação, nem durante. Nem sempre vem a melhor saída durante a negociação. Então, planejamento faz toda a diferença. Aliás, planejamento é a diferença entre o amador e o profissional em qualquer negociação. Sem dúvida. A gente tem um desenho de funil que a gente faz no workshop e a primeira coisa que está até fora do funil é o planejamento. É chato, principalmente para a gente que é vendedor, só que, sem dúvida nenhuma, é o que mais reflete no final, depois do risco, no que sobra no bolso. Primeiro porque pouca gente faz, então é raro no mercado, então aí você está acostumado com péssimo atendimento, com gente que não sabe negociar, pergunta para o gerente qual que é o mínimo, é o que a gente mais vê, né? O que a gente mais vê. Justamente por falta de planejamento. Então, por exemplo, uma estratégia sobre os seus produtos, né? Pô, trabalho no varejo. Cara, chega meia hora antes, ou da tua casa. Então, entra no site dos concorrentes, vê como é que está cobrando, entra no Facebook, vê que promoção está fazendo, para você saber, mas pelo menos, senão o cliente chega lá, mas ali na loja de baixo está mais barato.
Como você não tem a menor ideia, pronto, desestabilizou, e aí você vai pedir para o gerente, simplesmente por falta de planejamento. E planejamento, Márcio, ainda bem que você fez a comparação, é que você fala planejamento, na cabeça do vendedor ele já acha que tem que contratar um software ou vai abrir o Excel. Não. Aqui, ó, uma folha em branco, escreve aí, né? Eu só vou para uma negociação, não trabalho no comércio, trabalho venda externa, vou para uma negociação, pô, o cliente já é meu, né? Por quem eu tenho, se eu perder o que acontece, né? Que poder que ele tem, né? Na verdade, o que diferencial que eu tenho, no papel, um checklist. É simples. E o pior é que quando você começa a fazer, você fala, porra, é mesmo, não tinha pensado nisso. Puxa, é mesmo. E aumenta o seu poder, você entra muito mais forte na negociação, porque provavelmente o outro lado não fez. Tem mais essa. Sem dúvida. E o comprador está cheio de coisa também para comprar. Ele tem uma pressão, ele tem que matar uma lista durante o dia. Não esqueça disso. Se bobear, ele tem mais gente para atender do que você vendedor. Mas com certeza tem. Eu fui numa empresa outro dia, disse que só atende vendedor através de videoconferência, porque daí já fala com todos os compradores da empresa. Não atende mais o cara ao vivo. Olha como é que está o negócio. Então, o vendedor hoje já tem que saber entregar o pitch dele ali em 15 minutos e convencer todo mundo até para poder marcar uma entrevista ao vivo. Com cada comprador. Tem que fazer uma primeira venda, né? A primeira venda é vender uma entrevista. Vender uma entrevista, vender uma oportunidade de ele falar pessoalmente com aquele cliente. Então, esse mundo de vendas todo, ele está mudando porque o mercado mudou, o cliente mudou, o mundo mudou, e você precisa estar cada vez mais preparado, porque senão você certamente ou vai ser substituído por alguém mais barato, ou pela internet, ou por qualquer venda transacional que não precisa de alguém para vender. Não agrega valor, né? Acabou. Se você não está agregando o tal do valor, você é custo. Então, é mais fácil ter um atendente, alguém só para direcionar onde é que estão as coisas, como é um supermercado, um autoatendimento. E você vê a Amazon dando exemplo disso aí, e pegando fogo no mundo todo com isso. Ou a gente... Não tem mais ninguém lá, né? E no Brasil agora, Márcio, o pessoal que eu tive oportunidade até de estudar com eles, na época eles ainda só eram um aplicativo de entrega de bebida, foi a primeira loja da América Latina também, toda de autosserviço, que é o pessoal da Zait, eles criaram, que é o pessoal do Espírito Santo, molecada jovem, e criaram o primeiro mini mercado, primeira loja, né, de autosserviço completo, igual ao Amazon Go aqui na América Latina, que já tem aqui no Brasil. Se você não agrega no valor, é despesa. Eu visitei uma loja de roupas femininas, outro dia você escolhe ali nos computadores da Apple, enorme, nos iPads, né? Entrega no dia seguinte, 10 horas da manhã, está lá só para provar o tamanho. Quer dizer, 2, 3 vendedoras, se é que a gente pode chamar de vendedoras, elas são atendentes, elas direcionam a coisa toda ali, acabou aquele batalhão de gente que ficava na loja. Está mudando. Então, se o vendedor não se adequar a essa nova realidade, ele está fora do mercado. Ele vira um dinossauro. E a negociação é justamente esse finalmente. Criou o valor, prospectou o cara certo, que tem urgência, necessidade, a grana, aquele papo todo, fez uma apresentação bacana. Por exemplo, como é raro ver um vendedor que me mostra um vídeo, um testemunho de alguém insatisfeito. Com qualquer celular hoje você faz um baita de um vídeo. E o peso de uma opinião de um cliente que você vê quem que metade do medo seu de comprar foi embora, né, Márcio? Com certeza. E às vezes até desperta o ego. Se ele comprou, eu compro. Também tem mais essa, porque às vezes são... Ô, Márcio, mas será que não é porque o cara não tem ninguém satisfeito esteja disposto a gravar? Então, esse é o tipo do cara que não devia nem perguntar para a mulher dele, foi bom para você, amor? Se não tem ninguém porque vai tomar ou não. Vai tomar ou não, é igual você falou, só pede em casamento se tiver certeza, não faz isso. Tem pergunta que o vendedor não devia nem fazer, viu? Mas em todos os casos... Exatamente. Ô, Márcio, então, em resumo, negociar é interessante. O cara tem mais poder. Então, a primeira pergunta ele tem mais poder? Isso que eu percebi, né? Essa é a primeira pergunta, porque às vezes, de novo, tá mais na cabeça da gente do que na realidade, né? Ô, Thiago, às vezes a gente está no aeroporto, sexta-feira, precisa ou quer voltar para São Paulo.
Você está em algum lugar aí. Olha que você perdeu o voo. Tem mais um voo saindo. Geralmente é para Viracopos, que é para completar a desgraça. Tudo bem. Daí, seu carro está em Congonhas e vai fechar à meia-noite o estacionamento. Você ainda tem que subornar o cara, pagar o Uber para a casa dele, para ele te aguardar para você buscar o seu carro. Aconteceu isso comigo. Eu estava em São José do Rio Preto com a Bung, legal, fantástico, perdi o voo. O meu filho, para mim, eu tenho uma balada, eu preciso voltar para São Paulo. Eu falei, morreu sua balada, chefe. Só se você for de ônibus leito, de algum dizer, porque nós não vamos. Nós vamos, tinha um voo da Azul. Eu cheguei lá, moça, quanto é? Não lembro o número, mas era próximo de 1.000. Eu não pago 2 pau para a gente voltar. Porque eu paguei 500 ida e volta, não pago 2 pau para voltar. Ela falou, tudo bem, senhor, uma opção sua. Falei para o Denis, meu filho, vamos tomar um café, porque ela já me irritou. Daí ele falou, pensa bem, engole o ego, você não fala tanto de ego, pô. Engole o ego, vamos voltar para São Paulo. Ele me chavecando. Falei, tá bom, vou quebrar o seu galho, vamos voltar para São Paulo. Falei, moça, aquilo que você falou, 1.000, você faz 2 por 1.600? Ela falou, 1.000 era quando o senhor veio. Agora já está 1.100. É o sistema, senhor. O sistema é maravilhoso. É o sistema. Ela só faltou virar o display para mim. Porque contra o sistema você não briga. Com ela você briga. Contra o sistema não briga. Agora, pensa bem. Eu queria voltar, desespero. Tudo bem. Agora, será que ela, e o avião vai sair já já, não gostaria de vender mais 2 passagens? Claro que ela também gostaria de vender. Mas você só vê o seu lado. Isso vale para qualquer produto perecível. É pernoite em hotel, é transporte, é locação de carro, é tudo isso. Então, a gente enxerga a pressão sempre do nosso lado, sem parar para pensar qual é a pressão que o outro lado tem. Então, o seu cliente tem uma pressão no mínimo igual à sua, chefe. Ele também não quer te perder como fornecedor. Ele precisa dar muita explicação lá dentro para mudar de fornecedor. Ele faz a ameaça, mas ele também não quer perder você. Então, eu acho que é por aí a primeira postura. Você não está perdido. Exatamente. Porque aí você já quebra e volta na mesa de negociação, né? Porque às vezes você entrar com medo aí. Exatamente. Aí, ninguém faz favor para ninguém quando está negociando. Ou os dois lados estão ganhando, não tem negociação, pô. Marcelo, que show de bola. A gente sempre tenta falar que passa, 30 minutos, mas já foi 37. A gente tenta passar um pouco. Com certeza, a gente vai gravar várias outras aulas, não tenha dúvida, né? A gente já tem as 2. A primeira que foi como vender valor, não preço, né? Que é o que o pessoal vem brigando. E essa aqui é como negociar com quem tem mais poder do que eu. Então, eu quero agradecer de novo, mas pode ter certeza, daqui a pouco a gente já volta com mais aulas. Tenho certeza que o pessoal vai pedir aqui. E obrigado de novo por colaborar e por ajudar. Você que já está há muito tempo aí ajudando as pessoas com o podcast, que tá líder lá. Eu vou colocar aqui embaixo, você que está assistindo a gente, eu vou colocar aqui embaixo o link do site do Márcio, para que eu possa comprar os livros, que está recomendadíssimo, e o podcast, que é sensacional, e o podcast fica tranquilo, que é de graça, por incrível que pareça, o Márcio, alguma coisa, difícil tirar alguma coisa do Márcio, mas isso aqui está de graça, e número 1, né, Márcio? 10 milhões, Tiago, a ideia é agradar o cliente, porque se ele gostar do podcast, o resto vem depois. Então... Fechadinho. Estratégia maravilhosa. Marção, obrigado mais uma vez, viu? Legal, chefia. Obrigado. Prazer falar com você. Prazer falar com todo o pessoal que acompanha o seu canal. E lembre-se, meu amigo, minha amiga, que na vida você não ganha o que merece. Você ganha o que consegue negociar. Grande abraço e bons negócios. Essa frase é do caralho. Marção, obrigado, meu irmão. A gente se vê em breve. Valeu, chefe. Tamo aí. Valeu. Tchau.